Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet, no nosso site. Basta você acessar aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia para discutir as tendências na área profissional no nosso quadro mensal Trabalho e Profissões. Pois é, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Startups aponta que hoje existem 10 mil pequenas empresas desse tipo em atividade no Brasil, sendo que 1.400 estão cadastradas na base de dados da associação. No comando desses empreendimentos, 55% são jovens entre 20 e 23 anos com formação em áreas como tecnologia, marketing ou administração. Mas uma em cada 4 startups encerra as atividades no primeiro ano de vida. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir aqui as oportunidades e os desafios para quem quer iniciar uma pequena empresa aqui no Brasil. Para essa conversa, recebemos no nosso estúdio o Paulo César, que é gestor do projeto de startups do Sebrae aqui no Rio de Janeiro. Paulo, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos. Muito bom. Ao meu lado está o Breno Eudes, que é diretor de marketing da plataforma Doutor Já. Tudo bem, Breno? Bem-vindo. Tranquilo. Também conosco aqui no estúdio está o empresário Cláudio Nazajon. Tudo bem, Cláudio? Bem-vindo. Olá, Cristiano. Obrigado. Muito bom. E daqui a pouco a gente conversa ainda com o Guilherme Junqueira, que é gestor de projetos da Associação Brasileira de Startups. Vai conversar com a gente pela internet lá de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco. O primeiro deles é o facebook.com/canal Futura Oficial, que vai entrar aí na sua tela. Aqui você já encontra esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda mande tweets para a gente, marcando aí no nosso perfil, @canalfutura. Ou se você ainda quer mandar o seu recado, quer tirar sua dúvida, mas não está ligado à internet, mande aí uma ligação, pegue o seu telefone fixo ou celular de qualquer parte do Brasil e disque 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, começa aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos 3 ao estúdio do Conexão. Quero começar aqui a gente conceituando, né? Para quem está acompanhando essa discussão, eu ouvi falar que pequena empresa, ok, startup é outra coisa. Qual é a diferença básica, Paulo, de uma startup para uma pequena empresa convencional? É interessante esse conceito de startup, que startup, em termos de inglês, é uma empresa iniciante, né? Só que dentro do mundo digital, ela vai mais além, porque eles buscam um modelo de negócios inovador que seja repetível e escalável. Isso quer dizer que você possa repetir de diversas vezes e possa escalar, independente dos teus custos, a tua receita escala muito, né? Como, por exemplo, o ingresso.com. Você vendeu um ingresso, 1 milhão de ingressos, né? A tua receita é diferente. Você ganha mais com o mesmo custo. Então, basicamente, seria isso. É uma pequena estrutura que consiga aí gerar lucros e crescer muito em relativamente um pequeno período de tempo. Agora, Cláudio, de que forma essas startups precisam também aí de uma rede que assessore, né, para esses pequenos empreendedores ou iniciantes aí consigam pelo menos dar aqueles primeiros passos, tendo aí um suporte inicial? Cristiano, o que acontece é que a startup, ela não fica startup durante muito tempo, né? Depois que ela cresce e vira uma empresa. Então tem um período aí que a gente chama de startup, que é um período de, eu não vou chamar de gestação, porque ela pode ser um pouco mais longo, mas é um período em que a empresa vai da não existência, da ideia, né? Aí o sujeito botou a ideia para funcionar, operou, criou a companhia, pegou os primeiros clientes, aumentou, criou o processo que o Paulo César estava se referindo, começou a aumentar o tamanho da empresa, aí ela vira uma empresa grande, né? Uma empresa normal, como qualquer outra. Então, nesse período que a gente chama de empresa que é uma startup, nesse período inicial, em que você tem uma massa em formação, o que acontece é que as leis que regem uma pequena empresa, ou uma empresa natural, uma empresa normal, não regem a startup. Esse é o problema com as startups. Não existe uma faculdade, uma universidade para startup. Não adianta você fazer administração, não adianta você fazer engenharia, não adianta você fazer... Porque as universidades preparam
administradores, preparam gestores, para empresa empresas formal, normais. né? A startup não é uma empresa normal. A startup nem sabe onde ela quer ir. O processo de criação da startup inclui um período em que a empresa está definindo qual é o seu negócio. A gente vai falar com o Breno daqui a pouco, ele provavelmente vai contar a história dele, mas eu tenho certeza, eu não conheço a história dele, mas eu tenho certeza que a empresa que ele tem hoje não é a empresa que ele começou a criar. Eu não vi uma única ideia de negócios resistir às primeiras 10 entrevistas com clientes. Elas mudam, tem até um termo técnico para isso, chama-se pivotar, elas pivotam, elas mudam de direção em função das forças de mercado. Então, o problema com as startups é esse, quer dizer, não existe uma metodologia, uma receita de bolo, como existe, por exemplo, para administrar uma empresa grande. E é por isso que todos os programas de empreendedorismo do mundo usam, os mais bem-sucedidos, utilizam empreendedores para dar aula para outros empreendedores, que eles contam casos de sucesso. Ainda não há uma receita de bolo. E é um problema bonito, porque é um problema que, nesse momento, a gente está solucionando de uma maneira muito dinâmica. De certa forma é bom, na verdade, que essa troca de experiências você vai aprendendo com a experiência do outro, né? Como você disse, não existe uma fórmula, não existe ali uma fórmula matemática para aplicar a cada empresa. Agora, já que falamos aqui do Breno, deixa eu aproveitar e já mostrar para você na tela o site, que é o doutorja.com.br, que mostra um pouquinho aqui a plataforma essa de busca, em que você pode aqui encontrar médicos. Essa aqui eu fiz uma busca básica aqui para iniciar no Rio de Janeiro. Agora quem vai explicar melhor para a gente é o Breno. Então o Doutor Já, conceitualmente é o que, Breno? Exatamente, é uma plataforma digital composta por um site e por um aplicativo que permite a marcação de consultas online. A gente sabe que é um problema de muita gente, né? De conseguir saber onde é que tem um médico perto de casa, um médico que está disponível, ou para quem tem convênio de saúde, o médico que aceita o seu plano de saúde. Então, todas as informações estão reunidas aqui nesse site. Exatamente, a ideia é que através de uma interface intuitiva, o usuário entre, selecione uma especialidade clínica, a localidade, se for o caso, o plano de saúde ou não, é opcional, e uma data disponível para atendimento. A partir disso, a plataforma filtra, a partir do GPS de localização de um tablet, de um celular ou de um computador convencional, diz para você o que tem próximo a você, naquela região, curar disponível. Você vai e seleciona, você pode ver o currículo daquele profissional, ver as opiniões de outros pacientes que já passaram por aquele profissional e aí você solicita um horário. Automaticamente já chega uma notificação para esse profissional e essa resposta está sendo bem rápida também para o paciente. Muito bacana. Aqui você pode ver ó, que tem as datas, né? Amanhã, já terça-feira, quem quiser buscar um médico já está disponível aqui. Quarta, quinta, sexta, e a partir daí você consegue fazer essa busca a partir do cadastro que você pode fazer aqui em cima ou marcar uma consulta aqui, a especialidade do médico, tem as mais procuradas, psicologia, nutrição, alergia, imunologia, cardiologia, ortopedia e traumatologia estão aí no top 5. Só um adendo, é doutor já, mas na verdade nós possuímos médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, ou seja, todos os profissionais da área de saúde que atendam por meio de consultas. A gente entende que qualquer profissional dessas áreas pode utilizar o Doutor Já. Agora, respondendo a pergunta do Cláudio, a ideia que hoje está aqui desenvolvida no Doutor Já era a ideia inicial que você e seus parceiros tiveram no Exatamente, concordo plenamente com o que ele foi falando. Realmente, pensando na empresa agora, um ano atrás, é totalmente diferente do que ela é hoje, né? A nossa ideia, ela vem do final de 2013, mais ou menos. Eu me formei na faculdade também em 2013, eu tenho meus sócios também são recém-formados. A gente acompanhando fez tecnologia, de empreendedorismo, cansados um pouco desses processos seletivos de ingressar no mercado de trabalho, a gente teve uma ideia de fazer uma coisa diferente. Né? E aí a gente começou a perceber, poxa, hoje em dia a gente já pede táxi por um smartphone, você pede comida para o smartphone, você compra bilhete aéreo por um smartphone, por que não se fazer uma consulta de saúde pelo celular? Então a gente teve essa ideia justamente e começamos a desenvolver em final de 2012, desculpa. E 2013 foi ganhando força e conseguimos lançar o site em agosto de 2014. Né? Então tem menos de um ano ainda, Exatamente. A empresa ainda está tomando seus primeiros passos, mas já tem muitas consultas que já foram marcadas pelo serviço do Doutor Já. Hoje a nossa situação atual é o seguinte, nós temos 600 profissionais de saúde cadastrados, né? Mais de 5.000 pacientes cadastrados, o que já nos gerou aproximadamente 6.000 consultas marcadas pela plataforma. E já está pagando as contas, já está repercutindo em termos financeiros? Buscando esse caminho. Estamos realmente implementando um modelo de gestão, né, mais eficiente, mas por enquanto a plataforma é gratuita para todos, seja profissional de saúde ou paciente, ela está gratuita, justamente para teste, para as pessoas conheçam, se adaptem e principalmente nos dê feedback. Porque a ideia é que as pessoas
uma colaboração, elas possam construir a plataforma junto com a gente, né? E isso é fundamental, essa informação do usuário que vai contar para você qual a dificuldade, qual a facilidade, isso é o que vai fazer você ter um negócio mais sólido, né, a partir dessas informações daqui para frente. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Guilherme Junqueira, ele é gestor de projetos da Associação Brasileira de Startups. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo à Conexão Futura. Alô, Guilherme, você está me ouvindo? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Olá! Guilherme, a gente falava um pouquinho aqui então sobre o conceito do que é a startup, de algumas dificuldades, né? E sabemos aí que 1 em cada 4 startups brasileiras morre antes de completar um ano de vida, segundo o estudo feito pela Fundação Dom Cabral. Você que está aí dedicado a conhecer muito bem e profundamente o dia a dia dessas empresas, quais as principais dificuldades então para manter uma startup em atividade aqui no Brasil atualmente? É isso mesmo. Startups, por ser um negócio novo, né, e é como o Nazajão falou, não existe faculdade, nem muitas coisas prontas para se saber como passar por essas fases, os empreendedores acabam aprendendo fazendo, né, e é na tentativa e erro que eles chegam ao sucesso. Então, boa parte dos empreendedores dessa área, em nível global, erraram várias vezes até achar o ponto certo e acertar a mão num grande negócio. Hoje, no Brasil, as principais barreiras, primeiro começa com a societária, né, porque você escolher um sócio e trabalhar com ele durante muito tempo, extremamente alinhado com o mesmo objetivo, já é um desafio muito grande. Então, a gente vê que boa parte das startups que acabam não dando certo, um dos motivos é esse, né, o alinhamento entre os sócios. O segundo motivo é pela falta de clientes querendo comprar aquele produto, porque muitas vezes a gente vê como startups, em sua grande maioria, estão ligados muito ao mundo digital, né? A mobile, a web, a hardware. A gente vê muito uma fixação muito grande de alguns empreendedores em tecnologia e esquecendo, às vezes, do que o cliente quer, o que realmente faz sentido para ele, para você resolver esse problema dele com uma solução. E, às vezes, alguns empreendedores esquecem isso e começam a construir o telhado, construir a casa pelo telhado, que é totalmente errado, né? Então, é justamente por esse fato que as empresas acabam não dando certo em algum determinado momento. E o terceiro fator também é a dificuldade também de burocracias e tudo mais que a gente tem. É muito difícil para quem está começando conseguir, de fato, levantar uma empresa, um negócio do zero, ainda mais com um cenário de extrema incerteza que uma startup enfrenta, por não saber o dia de amanhã, justamente porque está criando inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de não saber o que vem pela frente. Então, exatamente por isso, existe uma dificuldade muito grande de se enquadrar hoje em tudo que já foi projetado para empresas tradicionais, né? Então, é diferente de uma padaria, é diferente de uma empresa de prestação de serviço, é diferente de uma consultoria. Então, são outros moldes, outras regras, e acaba que a startup tem que se virar para conseguir fazer isso, para conseguir se pagar, para conseguir se sustentar, e pensando sempre nesse crescimento. Por isso que a gente é rodeado também por um ecossistema que nos ajuda, né, como empreendedores, como investidor anjo, por exemplo, apostar naquela fase inicial para poder dar aquele fôlego que o empreendedor precisa. Então, sem dúvida, são diversos fatores que afetam, mas vendo de um cenário de 5 anos para trás, a gente está super evoluído e cada vez mais, o ecossistema está cada vez mais maduro para a gente diminuir essa taxa de mortalidade aí que você citou. Muito bom, Guilherme. Eu volto a falar com você em alguns minutinhos. Eu quero voltar aqui para o estúdio e repercutir com o Paulo, principalmente essa questão que o Guilherme aponta, né, dessa incerteza que é normal no meio da startup. Você tem uma boa ideia, mas nem sempre toda boa ideia vai se tornar numa empresa bem-sucedida. E frente a essas adversidades que estamos vivendo agora, né, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o ano na economia no Brasil, as estimativas não são muito otimistas. Isso acaba afetando quem tem uma boa ideia e quer tentar iniciar uma startup. Como é que isso afeta o mercado? O Guilherme colocou uma coisa bem interessante nisso. Partir de uma ideia para um negócio é difícil mudar o estado da mente, né? E essa
esses garotos, que em média são de 20 a 25 anos, 23 anos, como a própria Associação Brasileira de Startup mencionou, eles estão criando empresas. E empresas que saem do nada para faturamentos de milhões, né? Isso é um desafio muito grande. Eles não pensam no problema do Brasil, que o Brasil está passando agora. Eles pensam em problemas do consumidor, da dor do consumidor. Você colocou muito bem quando você disse, realmente é um problema, nós não conseguimos marcar, né? Marcar médico, tem uma dificuldade para grande parte da população brasileira. Né? Exatamente, é uma grande dificuldade. E aí vem uma plataforma para solucionar essa dor. Então, o Brasil se faz justamente na resposta das dores. A partir da dificuldade, você achou uma solução para ela. Exatamente. Então, esse é o grande mérito desse trabalho. E o Sebrae do Rio, ele fica preocupado de trazer esse potencial empreendedor para ser um empresário, transformando eles em empresário, saindo da ideia para a operação e para a atração, para que eles faturem milhões. A gente sempre brinca um pouco, né? A gente quer que esses potenciais empresários cresçam e ajudem os novos potenciais empresários a entrar nesse ramo e desenvolver novas coisas. Nessa troca de experiências, como a gente falava agora há pouco, né? Eu vou aproveitar e colocar na tela para você, já que mencionamos aqui o Sebrae, tem uma série de informações, tem cursos online, cursos presenciais, que você pode aí também, se quer ser um empreendedor, buscar essas informações, essa formação. Então, aí na tela para você, o site, coloquei do site do Sebrae Nacional, que você pode ir de qualquer parte do Brasil buscar o Sebrae mais próximo de você, no estado onde você estiver assistindo a gente aqui no programa de hoje. Vou aproveitar também e chamar a participação aqui, você de casa quer mandar seu recado, tirar sua dúvida, Facebook, Twitter e telefone são os nossos canais de comunicação. Já tem aqui a Marília pelo Twitter, dizendo que achou genial a ideia do Dr. Já. Então, parabéns aí, Breno, pela ideia. Marília aqui dizendo que vai bombar, que finalmente um aplicativo útil para todos. Muito bem, Marília. Legal. Obrigado aí. O Breno também agradece o elogio, né? Agora, olha só, a pergunta do Daniel Mourim pelo Facebook. Obrigado, Daniel, pela participação. Vou passar para o Cláudio. Ele diz o seguinte: como eu posso fazer para criar uma empresa pequena e fazê-la crescer depois? Acho que é a pergunta de 2 bilhões de dólares, né, Cláudio? Olha só, eu vou responder a ele abordando os pontos que o Guilherme mencionou. Das dificuldades. Né? O Guilherme mencionou 3 pontos. O terceiro, que é a questão do custo Brasil, da questão da dificuldade tributária e das dificuldades que existem da legais para se criar uma empresa. Né? Eu até vou descontar, porque tem muita empresa que deu certo nesse ambiente que o Brasil tem, e isso, em alguns casos, é até benéfico, porque ele blinda a gente contra a entrada de estrangeiros. Então, é o único item que o Guilherme falou, que depois a gente pode discutir junto, mas eu tenho uma visão diferente. Mas as outras 2 coisas que ele mencionou, por exemplo, a questão dos sócios. Quer dizer, uma quantidade significativa de empresas, ela não dá certo porque há incompatibilidade entre os sócios. Então, uma dica que eu dou para o telespectador, para a pessoa que está a fim de empreender e que está... primeiro, você precisa de um sócio. É bom ter um sócio, idealmente 2. Então, o número de 3 pessoas, 2, 3 pessoas é o número ideal. Mais do que isso, vira multidão. Menos do que isso, você não tem uma diversidade necessária. Até as teorias da administração clássica definem que a gente tem que ter um núcleo administrativo, um núcleo comercial e um núcleo técnico. Na startup, como eu te falei, essas leis não existem. Você pode ter 3 caras fazendo a mesma coisa e trabalhando junto, mas é bom ter diversidade e cabeças pensantes diferentes. Então, é bom você ter um sócio, primeira coisa. Mas é ruim você pegar qualquer sócio. Então, agora está em voga, por exemplo, esses eventos em que as pessoas vão tomar cerveja, conhecem os fulano e aquele virou meu sócio. E não é assim. Sociedade é melhor do que casamento, no sentido de que dura mais tempo, entendeu? Você fica mais tempo com o teu sócio. Pode dar lucro para você, claro, né? Pois é, né? Mas tem que namorar primeiro, tem que conhecer. Olha, eu tenho uma dica que eu dou para os meus pupilos, para as pessoas que trabalham comigo e que eu dava para os meus estudantes na PUC, quando eu dava aula, que é o seguinte: o teu sócio tem que ser um cara, primeiro, que você gosta e que você possa trabalhar sob as ordens dele, que você se sentiria bem trabalhando
com ele sendo teu chefe. Se isso acontecer, se você puder ir para a praia com ele, se você puder tomar uma cerveja com ele, então esse é um bom caminho. Ele tem que ser competente também, não adianta ser teu amigo. Então, assim, a escolha do sócio é uma matéria à parte, daria um programa inteiro. Eu não quero me perder aqui, mas eu quero dar a dica para o telespectador de que há que ter cuidado com a escolha do sócio, e não é qualquer um, só porque estava ali tomando cerveja contigo, não é também porque é amigo que é um bom sócio. E não é porque é amigo que é um bom sócio. Pelo contrário, às vezes isso é ruim. Muito bem. O segundo ponto, que é o ponto talvez que eu acho mais importante, e o Guilherme também abordou, é a questão das empresas que estão focando no desenvolvimento de um produto sem ter necessariamente clientes. Então, tem muita empresa que desenvolve produtos maravilhosos e que, quando vai para o mercado, descobre que não tem cliente suficiente para eles. Ou seja, ele está tentando criar uma solução para um problema dele, mas não necessariamente um problema que terá demanda de outras pessoas. Há toda uma vertente que se criou, modelagem de negócio, ou Business Model Generation, ou geração de modelos de negócio, que é uma ferramenta criada por um suíço, chamado Alexander Osterwalder, que hoje é conhecida de qualquer plataforma empreendedora no planeta, em que o cara esqueceu o plano de negócios, que era uma ferramenta utilizada até alguns anos atrás, e passou a utilizar um papel onde ele coloca as diversas dimensões do negócio. E vai testando. Por isso a startup é legal porque ela está testando. Então, como é que você testa? Você sai da cadeira e vai na rua e vê se tem cliente para aquele teu negócio. Eu criei um programa chamado Programa Startup Legacy, cuja missão é ajudar pessoas a desenvolver negócios rentáveis rapidamente, aproveitando recursos de empresas já estabelecidas. Que recursos são esses? Clientes. Eu tenho uma empresa já com 33 anos de mercado, chamada Nasajon Sistemas, que faz software de gestão contábil. Então, nossos clientes são contadores. Eu tenho 5.000 contadores, 6.000 contadores no Brasil, que são clientes nossos. Esses caras têm 250.000 pequenas e médias empresas. O que a gente fez? A gente montou um programa em que eu pego pessoas com ou sem ideias de negócio, a gente capacita para eles criarem uma startup, uma empresa, e depois juntamos com os clientes. Esse termo de falta de clientes tem um nome técnico em empreendedorismo, chama-se Vale da Morte, Death Valley, que é o período que vai entre o lançamento do produto, quer dizer, o empreendedor ele levou às vezes 1 ano, 2 anos para desenvolver um produto, está prontinho, lindo, funcionando, lança. O tempo que vai entre o lançamento do produto e a conquista de clientes em número suficiente para pagar as contas, você perguntou para o Breno agora, já está pagando as contas? Estamos nisso. E tem 1 ano. Quer dizer, tem 1 ano que ele está procurando clientes em número suficiente para pagar as contas. Esse período chama-se Vale da Morte. Por quê? Porque 80% das startups morre ali. Não morre por falta de produto, não morre por falta de investidor, morre por falta de cliente. Esse é o problema. Muito bem. Então, essa provocação é importantíssima para quem está pensando. Procura cliente. Exatamente. Está pensando em empreender, busca o cliente, saiba se você tem de fato uma base necessária e suficiente para pagar a sua estrutura de investimento. Agora, nosso bate-papo aqui podia seguir o resto da tarde, mas já estamos chegando no finzinho do programa. Eu quero voltar a chamar rapidamente antes o Guilherme. Deixa eu mostrar rapidamente a Associação Brasileira de Startups. Vamos colocar o site na tela. abstartups.com.br, aqui a associação que tem esse banco de dados oficial aí dessas empresas do setor aqui no Brasil. Você pode acessar aí, saber todas essas estatísticas, buscar aqui as atualizações deles no Facebook. E vou aproveitar e já colocar aqui o Guilherme rapidamente. Guilherme, a gente tem menos de 1 minutinho para eu me despedir de você. Agora, eu sei que você participou também na semana passada da Campus Party, que é esse grande evento de tecnologia do Brasil. Resumidamente, do que você percebeu por lá, a gente pode ser otimista em relação aos cérebros brasileiros criando novas empresas de tecnologia e provocando aí, criando produtos bacanas, interessantes para a gente nos próximos anos? Muito. O que a gente percebeu foi que nesse avanço e essa evolução do ecossistema ficou claro ali na Campus Party que hoje a gente já está tendo empreendedores mais maduros, empreendedores um pouco mais calejados e que de fato estão preocupados com problemas reais, né? A gente viu lá, a gente teve mais de 3 startups preocupadas com a solução, com os problemas da água aqui em São Paulo e no Brasil em geral, e a gente teve muita cobertura de imprensa para levar para lá e disseminar esses produtos do Brasil. A gente conseguiu entregar para os empreendedores também uma forma deles aproveitarem aquele grande evento para recrutar talentos, então a gente teve diversas empresas que montaram seus times, contrataram novas empresas e, acima de tudo, a gente conseguiu levar muitos clientes
para essa galera, para poder levar inovação para o Brasil inteiro. Isso foi extremamente proveitoso e a ABS ficou muito, muito contente de ter liderado esse esforço aí junto com a Campus Party. Muito bem, Guilherme. Muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade aqui no Conexão. Um abraço para você. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com certeza, como eu disse, a gente vai voltar a esse assunto que é tão interessante e rende muito bate-papo, mas por agora nosso tempo já estourou. Então, Breno, Paulo e Cláudio, foi um prazer recebê-los aqui no Conexão Futura de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Só quero dizer que está disponível, tá? Que curtam a página do Sebrae RJ no Facebook, que todas as informações de programas voltados para startups digitais estão lá. Muito bem. Fica essa dica aí para você de casa, buscar informações na internet aí e ficar muito bem preparado antes de abrir o seu próprio negócio. Mas eu espero você aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite temos aquele encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.